Existem 3 perguntas na entrevista de emprego que, se você dominar a forma como contar suas histórias nessas 3 perguntas, você vai perceber que você vai conseguir responder 80% das outras perguntas das entrevistas de emprego só por ter treinado essas 3 perguntas. E as 3 perguntas são: fale sobre você, qual sua maior conquista e qual o seu maior erro profissional. Se você sabe contar bem essas 3 perguntas, eu te garanto, 80% das outras perguntas que vão surgir aí dentro das etapas do processo seletivo, você vai saber exatamente a melhor forma de responder. E nesse vídeo eu vou explicar detalhadamente, passo a passo, como que você pode responder bem essas 3 perguntas, e também vou falar como que cada pergunta te ajuda com outras perguntas comuns nas entrevistas de emprego, tá? Se você não me conhece, eu sou o Rick, eu sou recrutador, e aqui na internet eu te ajudo a conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo para me ajudar aqui no canal e também já se inscreve aqui no canal para você não perder outros conteúdos como esse. Para a gente começar esse vídeo, é interessante que você entenda o que é uma entrevista de emprego. E entrevista de emprego, gente, nada mais é do que um alinhamento de expectativas. É simples, é só um alinhamento de expectativas. Então, ao invés de ficar pensando, meu Deus, eu tenho uma entrevista de emprego, meu Deus, eu tô ansioso, eu tô ansiosa, ai, tô nervoso, vai ter uma entrevista agora. Não, vai existir um alinhamento de expectativas. A empresa tem uma necessidade, ela precisa contratar uma pessoa que tem ali alguns requisitos que vão resolver o problema dela, e você tem algumas experiências, algumas competências que está buscando uma empresa para poder colocar essas experiências e competências em prática. O que vocês vão fazer na entrevista de emprego, o que vocês vão fazer no processo seletivo como um todo, é um alinhamento de expectativas. Vocês vão dar um match das suas competências com o que está sendo pedido dentro da vaga. É isso, tá? Então, não é para ser algo pesado, não é para ser algo aí que te deixa tenso, que te deixa tensa. É realmente para ser algo mais leve, para ser um alinhamento de expectativas. E as pessoas normalmente confundem achando que na entrevista de emprego elas precisam ou ser formais demais, principalmente ali em empresas multinacionais, então tem que ser extremamente sério, tem que ser seco, bem seco na entrevista de emprego. Mas também tem as pessoas que acham que na entrevista de emprego você pode ser extremamente informal, descolado, divertido, contar suas histórias de qualquer forma. E aí você, principalmente em empresas menores, em startups, aí você fica extremamente à vontade. Ó, e aqui é um ponto que é importante que vocês entendam. Não é para ser nem 8 formal demais, nem 80 ser informal demais. O que eu recomendo para vocês? Ao invés de 8 e 80, foca no 20. O 20 que vai gerar 80% de resultado para vocês. E o que é esse 20? Vocês vão ser uma pessoa formal com simpatia e fluidez. É isso, uma pessoa formal com simpatia e fluidez. Então, na hora de você for contar ali suas histórias na entrevista de emprego, você não vai se esquecer que você está dentro de uma entrevista de emprego, independente se for uma startup, independente se for uma empresa pequena, independente se a cultura, você vai estar numa entrevista de emprego. Então, você vai se posicionar de uma forma formal, você vai falar de uma forma profissional, mas você sempre vai trazer a sua simpatia e você vai trazer uma fluidez na comunicação. Então não é para você ficar respondendo que nem um robô. Do tipo, fale sobre você. Formado 5 anos lá na faculdade X, eu passei 3 anos trabalhando dentro de uma empresa e desenvolvi essas competências. Não é para ser um robô, não é para ser extremamente formal, é para você ser fluido, tá? Então, lembra dessa frase que eu acho que eu nunca falei aqui dentro do Rio Carreira, mas entrevista de emprego é para você ser formal, com fluidez e simpatia, tá? E aí quando você vai levar assim de uma forma mais leve e sempre lembrando que é algo profissional, vai ficar mais tranquilo para você na hora de responder as perguntas que vão surgir aí na entrevista de emprego, tá? Se você gosta um pouco da forma como eu me comunico com você, da forma como eu falo aqui nos vídeos, finja na hora que sou eu te entrevistando, para você se sentir um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho menos nervoso, um pouquinho menos nervosa, tá? Vai ser uma conversa profissional para você poder ali contar as suas experiências e fazer o quê? O alinhamento de expectativas, que é o grande objetivo de um processo seletivo. Então, vocês já entenderam que é importante aqui você saber que entrevista de emprego é alinhamento de expectativas e, além disso, que você não pode ser nem 8 nem 80, né? Tem que ser o 20 ali, que é o formal, com fluidez e simpatia. Mas por que então é importante a gente, mesmo assim, já dominando esses pontos, a gente treinar e a gente estudar e aprender sobre as 3 perguntas que eu vou comentar aqui até o final desse vídeo? Por que é importante isso? Porque
Primeiro, se você treina para essas 3 perguntas, as outras perguntas que vão surgir na entrevista de emprego vão ficar muito mais fáceis para você responder. Normalmente, as 2 primeiras perguntas que eu coloquei aqui para a gente poder discutir, que é fale sobre você e qual o seu maior case de sucesso, sua maior conquista profissional, normalmente são perguntas que existem em todas as entrevistas de emprego. Por que eu escolhi uma terceira, sobre erro profissional? Porque na minha experiência como recrutador, era uma das perguntas que as pessoas elas mais tremiam ali, mais ficavam nervosas, não sabiam o que falar. Então eu sempre indico para os meus alunos, nos meus treinamentos, para a gente treinar bem essa resposta do erro, para não ficar lá, passar uma insegurança no processo seletivo nas entrevistas. E aí, treinando essas 3, o resto, vocês vão ver que vocês vão conseguir responder também, tá? Tem vídeo aqui no canal com 24 perguntas que serão feitas em 2024 na sua entrevista de emprego. A gente vai deixar o card aqui para você assistir depois desse vídeo, se você quiser. Mas foca aqui até o final desse vídeo nessas 3. E aí depois, caso você queira se aprofundar ainda mais em outras perguntas, você vai perceber como que essas 3 são a base para as 24 perguntas que podem te fazer aí em 2024. E Rick, se eu não ficar nesse vídeo até o final, se eu realmente não me aprofundar, se eu não estudar para entender realmente e dominar como contar as minhas histórias nessas 3 perguntas de entrevista de emprego, o que pode acontecer? Olha, você pode perder a sua vaga ideal. Qual é o custo para você de você perder a sua vaga ideal? Quanto que você vai deixar de ganhar do seu salário só por você não ter se aprofundado aqui no conhecimento importante? Então, às vezes, a gente fica ali, poxa, não tenho tempo, poxa, não tenho dinheiro, poxa, meu marido não me apoia, pô, minha família não me apoia a fazer essa tomada de ação. E às vezes a gente fica colocando objeções, fica colocando coisas na nossa cabeça que vão atrapalhar a gente de poder ter um retorno financeiro, de ter um retorno de uma satisfação pessoal, de conseguir a vaga que você deseja. Então, eu sempre digo para vocês, invistam em educação. Investir pode parecer só dinheiro, é dinheiro também, mas também é investir tempo. Tempo, invistam dinheiro em educação, porque sempre vai ter retorno, tá? Quando você sabe exatamente como passar nas entrevistas de emprego, você pode concorrer a vagas com salários melhores, com cultura de trabalho melhor, no modelo que você acha que faz mais sentido para você. E você consegue realmente estar cada vez mais próximo da sua vaga ideal. Quando você não estuda, fica mais difícil disso acontecer. E tem um ponto que é importante que você saiba, que é o seguinte. Quando você chega na entrevista com RH, você tem 50% de chance de ser aprovado ali para aquela vaga em específico, tá? Tem vídeo no canal que a gente fala um pouquinho sobre os números da GUP. Normalmente, quando você se candidata numa vaga na GUP e bota lá o seu currículo, você tem 1% de chance de conseguir ser aprovado. Só que essa porcentagem, ela vai aumentando, as suas chances vão aumentando à medida que você vai avançando nas etapas do processo seletivo. Então, se candidatou, você tem 1% de chance de ser aprovado. Mas você chegou na entrevista com o RH, você realmente já começa a ter 50% de chance de ser aprovado. Foi aprovado na entrevista com o RH e foi para a entrevista com a liderança, para uma entrevista mais técnica, você tem 75% de chance de ser aprovado para aquela posição. Chegou na entrevista final, a entrevista com o supergestor, com o diretor da área, você tem 90% de chance de ser aprovado naquela posição. Agora, se você não sabe como responder perguntas básicas na entrevista de emprego, se você não sabe como contar suas histórias na entrevista de emprego, imagina você chegar na fase final, na entrevista com o gestor, que é basicamente ali bater o pênalti para fazer o gol, e você, por não ter estudado, não ter se dedicado, não ter colocado talvez dinheiro, tempo, para você aprender sobre isso, você não conseguir o emprego que você deseja só por uma preguiça talvez, ou só por realmente você não ter investido um pouquinho mais, arriscado um pouquinho mais para conseguir essa vaga. Então, não sei se vale a pena você ficar economizando e você acaba caindo nesses 10% de chance de você ser reprovado e o gestor acabar escolhendo os outros 2 concorrentes que ele vai estar entrevistando também. Chegou na fase final, você está concorrendo só com 2 pessoas, normalmente. Só 3 pessoas normalmente chegam até a fase final na entrevista com o gestor. E, poxa, é muito mais fácil você valorizar suas histórias, deixar elas ricas de detalhes, concorrendo com 2 pessoas, do que concorrendo com 100 pessoas lá no início, lá no cadastro da CUP. Então, à medida que você for avançando, você tem a obrigação de realmente contar bem as suas histórias para você ser aprovado. E treinando para essas 3 perguntas, você vai sim saber a melhor forma de conseguir responder qualquer outra pergunta que chegue na entrevista de emprego. Tá bom, Rick, vou para uma entrevista de emprego, não sei quais são as perguntas que vão fazer, por onde que eu devo começar. Eu separei aqui primeiro 4 pilares para você saber exatamente aqui
pontos que são importantes para uma boa resposta na entrevista de emprego. O primeiro pilar é o pilar que eu sempre falo aqui dentro do Ricarreira, é o pilar de histórias. Quando você tem boas histórias, quando você sabe contar bem essas histórias, você tem uma grande chance de realmente ser aprovado ali naquela entrevista de emprego. O segundo pilar é o pilar dos 2 minutos, que eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Tem uma lógica por trás desses 2 minutos, tá? Quando a gente treina para responder ali as perguntas de 1 a 2 minutos, Rick, passei de 2 minutos, foi 2 minutos e meio, tudo bem, tá dentro ali da margem de segurança, do limite de segurança. Quando você treina para poder responder ali as perguntas em mais ou menos 2 minutos, você garante que você está trazendo só os pontos relevantes e que você não está sendo prolixo demais. E também você não está sendo objetivo demais. Então, quando eu fazia perguntas para os meus candidatos, na época que eu estava lá recrutando nas startups, e as pessoas eram muito objetivas, eu perguntava uma coisa e a pessoa falava assim, não, experiência nisso. Isso. Você não está realmente aproveitando o tempo necessário ali da entrevista para poder valorizar as suas histórias. Agora, também tinham candidatos, e isso acontecia principalmente quando eram candidatos um pouquinho mais velhos, com mais tempo de experiência, que passavam muito tempo respondendo cada pergunta minha. Mais do que 2 minutos. Passava 5, 10 minutos, dominando a entrevista como um todo. Sendo que quem conduz a entrevista é o RH, não é o candidato. Então toma cuidado com isso, tá? 2 minutos, você está sendo respeitoso e está tendo uma margem legal ali para você poder gerar sempre uma curiosidade no recrutador para poder perguntar um pouquinho mais, tá? O terceiro pilar aqui é você avaliar se realmente aquilo que você está trazendo é relevante para aquela vaga. Se não for relevante para a vaga, não precisa contar, não traz, tá? Mas quando você foca em histórias sendo contadas em 2 minutos e só o que é relevante para a vaga, você já tem uma chance grande aí de realmente se destacar no processo seletivo. E o quarto pilar é você se destacar dos seus concorrentes. Então é sempre bom você pensar, caramba, essa história, ela me destaca dos meus concorrentes ou não? É diferente de como os concorrentes vão trazer ou não? Às vezes, gente, pode ser a mesma história. Pode ser a mesma coisa que todo mundo faz. Rick, olha lá, uma vaga de atendente de telemarketing, todo mundo fazia tais coisas, tal coisa, tal coisa. Beleza. Todo mundo fazia a mesma coisa. Mas a forma como você pode contar aquilo que você fazia pode fazer com que você se destaque dos seus concorrentes. Por isso que eu falo, é histórias e saber contar as histórias. São os 2 pilares aqui de todo o canal do Rui Carreira. Então foca nisso, tá? E aí, o que você tem que fazer? Agora que você já sabe, beleza, como contar as suas histórias, você tem que fazer o quê? Você tem que treinar, gente. E treinar gravando áudio. Por que gravando áudio? Porque quando você grava um áudio, você possivelmente deve ter alguma conversa com você mesmo ou algum grupo do WhatsApp com você mesmo aí, que só tem você. Grava um áudio para esse grupo e finge aí que sou eu te entrevistando, que é o recrutador te entrevistando, com essas 3 perguntas que a gente vai estar conversando aqui até o final do vídeo, e grava um áudio com a sua resposta para você depois escutar e ver se realmente, tipo assim, você está falando só os pontos relevantes, se a sua comunicação tá clara, tá fluida, tá objetiva. Então é importante que vocês treinem, tá? Quem não faz isso tá pecando. Tá pecando, tá deixando, vou deixar isso para depois, vou realmente ver na hora. Na hora eu consigo falar em 2 minutos. Eu aconselho você investir 2 minutos para você gravar um áudio, treinar, do que você perder ali na entrevista de emprego para a sua vaga ideal, tá? Então confia no processo, deu certo para os meus alunos, tá dando certo para várias pessoas, confia que vai dar certo para você também, tá? Outro ponto que é importante você avaliar é se as histórias que você vai contar nas suas entrevistas, se elas estão no seu currículo e no seu LinkedIn. Se não tiver, é importante que você coloque, tá? Principalmente a história ali do Fale Sobre Você e do Case. Óbvio que a história do erro a gente não precisa colocar no nosso currículo, não precisa colocar no LinkedIn, mas a história do Fale Sobre Você, do qual a sua maior conquista profissional, tem que estar no seu currículo, tem que estar no seu LinkedIn. Se essas histórias não tiverem no seu currículo, não tiverem no seu LinkedIn, você está dentro do quadrante dos discretos. São as pessoas que têm boas histórias para contar, mas não sabem como contar essas histórias no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas. Então, você já selecionou qual história você vai contar? Você vai automaticamente ver, caramba, será que eu estou contando essa história também no currículo, no LinkedIn e no cadastro da GUP? Você tem que fazer essa reflexão e melhorar o tempo todo o seu currículo, o tempo todo o seu LinkedIn também, tá? Seguiu esse passo a passo, aí o que você tem que fazer? Você tem que treinar no campo de batalha. Nada é melhor do que o campo de batalha, é melhor do que você realmente validar em outras entrevistas, em outros processos seletivos, se a forma como você está contando a sua história realmente está gerando resultado. Então, vai para o campo de batalha, aceita participar das entrevistas, aceita participar dos processos seletivos,
para quando chegar a sua vaga ideal, você já vai ter treinado o seu pitch, a forma como você está falando, todos os pontos, as suas respostas, e vai saber também o que normalmente o mercado sempre pergunta, além dessas 3 perguntas aqui que eu vou falar para vocês, tá? Então é importante vocês não ficarem só aqui na teoria, assistindo os meus vídeos, mas vocês já indo colocando em prática e treinando, pegando feedback, melhorando, para vocês conseguirem o emprego que você deseja em até 51 dias, tá? Como responder a pergunta "Fale sobre você"? Aqui eu separei alguns conselhos para te dar para você nunca mais ter dúvida de como responder essa pergunta. O primeiro ponto é não passar de 2 minutos. Isso é essencial, tá, gente? Eu já entrevistei vários candidatos que passam 5, 10, 20 minutos nessa pergunta. E essa pergunta é uma pergunta inicial. Tem outras perguntas que o recrutador vai fazer também. Então você não pode ficar o tempo todo da entrevista ou metade da entrevista respondendo esse ponto. Ah, Rick, eu não sei quanto tempo vai ser, eu não sei quantas perguntas a pessoa vai fazer. Responde em 2 minutos, confia que vai dar certo. 2 minutos é o tempo ideal para você contar bem a sua história aqui nessa pergunta do Fale Sobre Você, tá? Então, primeiro ponto, 2 minutos é o que você precisa focar. O segundo ponto aqui é, tem que realmente ser um trailer do que está por vir nas entrevistas. Então, essa pergunta do Fale Sobre Você, ela não vai ser o filme completo. No filme completo, quando a gente está assistindo o filme, você não sabe exatamente como que aquele personagem resolveu aquele problema, como foi que ele chegou naquela situação. Você não sabe como. Você sabe só os highlights no trailer. Você sabe só os melhores momentos do filme. Os pontos que a editora ali, a empresa que está fazendo aquele filme, a produtora, ela acredita que são os pontos que podem gerar mais curiosidade nas pessoas para poder ir lá e assistir o filme completo. Então, o Fale Sobre Você é exatamente isso. Você tem que pensar quais são os pontos mais relevantes da sua trajetória profissional, da sua trajetória pessoal também, que pode gerar mais curiosidade ali no recrutador para continuar se aprofundando um pouquinho mais na sua história ao longo dessa entrevista e também para fazer com que você seja aprovado para as próximas etapas do processo seletivo. Porque não tem como, em uma entrevista de 30 minutos, 45, 1 hora, 2 horas, a pessoa realmente ver toda a sua experiência. Não tem como. Você tem muito tempo de experiência, tem muitas histórias para contar, não tem como validar tudo. Então, você tem que trazer os melhores momentos nesse ponto aqui, gerar curiosidade e meio que até conduzir o olhar do recrutador para os pontos que são mais relevantes para a sua história, tá? Então, foca nesse trailer, é importante. Você treinando já em 2 minutos, você já vai conseguir fazer um bom trailer aí do que está por vir na entrevista. Aí alguns pontos que, poxa, pode ser legal você colocar dentro da sua resposta do Fale Sobre Você. Tenta falar aí sobre alguns cursos, a sua formação, algo que você realmente estudou para estar ali que é interessante. Pega também todos os seus últimos cargos, pode ser experiência profissional, pode ser trabalho voluntariado de ONG, para poder dar um destaque bacana ali nesses pontos também. Tenta trazer tudo que você alcançou, alguns resultados relevantes para você colocar ali para poder só dar uma pincelada. Você não precisa falar como você chegou no resultado, mas pincelar ali realmente para gerar uma curiosidade no recrutador. É interessante também que você fale aí quais são as vagas que você está buscando hoje, por que você está buscando essas vagas hoje e, se possível, não é obrigatório, mas se possível, você pode até falar também quais são os seus planos futuros, o que você espera no futuro e aí até sempre relacionar como que o que você espera no futuro está conectado com a vaga que você está se candidatando hoje. Porque aí se você consegue fazer essa conexão, no futuro o recrutador consegue pensar, caramba, ele quer isso no futuro, para isso ele precisa estar na minha vaga. Então faz sentido eu contratar ele, faz sentido eu ouvir um pouquinho mais da história dessa pessoa. Então tenta botar esses pontos dentro do seu script aí, dentro do que você vai estar falando, para você realmente conseguir aí o emprego que você deseja em até 51 dias. E quando eu falo de script, gente, não precisa ser um script gravado, tá? Não precisa você escrever exatamente todos os pontos e ficar falando, gravando palavra por palavra. Por isso que aqui no Rick Carreira eu sempre falo sobre histórias, porque basicamente você vai contar a sua história. Mas você não vai contar a sua história em mais de 2 minutos, que é a primeira dica que eu dou aqui dentro desse vídeo. Você vai contar a sua história durante 2 minutos e com os pontos mais relevantes. Então fica mais fácil de você trazer isso para você não precisar gravar palavra por palavra. Você vai fazer um script só com bullet points, que são aquelas linhas ali com os pontos principais que tem que estar na sua resposta, para na hora de falar ficar fluido, tá? Lembra do que eu falei no início desse vídeo, que a entrevista ela tem que ser formal, mas com fluidez e simpatia. Então você vai trazer essa fluidez. Você não vai ficar falando como um robô, você vai trazer essa fluidez ao longo da resposta do Fale Sobre Você. E aí, gente, tem um ponto que se você mandar bem nessa pergunta,
a entrevista já está muito bem encaminhada. Agora, se você mandar mal, também tem chances da sua entrevista não ter um rumo tão bacana. E eu vou falar uma coisa que acontece nos bastidores do recrutamento, porque eu gosto de fazer isso com vocês, para vocês entenderem o que acontece, tá? Mas eu já vi colegas que, faziam essa pergunta: ah, faz um breve resumo sobre você, fale sobre você aqui em 1 minuto, 2 minutos. Quando a pessoa ela não falava pontos importantes ou passava muito tempo ali dentro daquela pergunta, automaticamente o recrutador meio que desistia daquele candidato na entrevista e começava a falar: poxa, beleza, a pessoa ela não está focada aqui no que eu vou responder, eu sei que ela vai ficar sendo prolixa, vai falar coisas que não são relevantes, deixa eu responder o meu Slack, deixa eu responder aqui os e-mails da empresa, deixa eu responder o meu LinkedIn. E aí, enquanto você está ali falando sobre você, o recrutador, ele estava ali mandando mensagem, ele estava ali resolvendo outros problemas e automaticamente você perdeu ele não vai ouvir tudo que você falou. Você pode estar achando que você está se dedicando ali, contando toda a sua história, mas você está sendo discreto porque você não está conseguindo utilizar os gatilhos corretos ali, contar a sua história de uma forma fluida e eficaz, a ponto do recrutador falar: não, eu tenho que ficar aqui 100% presente nessa entrevista. Então, toma cuidado com isso, tá? Não passa de 2 minutos, de verdade. Fala esses pontos que eu comentei com vocês, de cursos, das suas experiências que fazem mais sentido. Fala todos esses pontos, mas sem passar de 2 minutos, para você não cair nesse ponto aí de algum recrutador meio que desistir de você e até nas outras perguntas você nem ter a chance de ter a atenção do recrutador, da pessoa que estiver te entrevistando, do gestor, tá? Falando sobre gestor, falando sobre líderes, normalmente os líderes eles têm muitos problemas para resolver. E eu já vi muita gente falando comigo enquanto estava durante a entrevista. Tipo: Rick, esse candidato aqui, tá perdido, não tá muito bom e tal. Eu falo: foca na entrevista, depois você me fala, depois você me passa o feedback. E a pessoa já tava lá mandando mensagem pra mim, dando feedback do candidato. caramba, presta atenção, a pessoa pode falar uma coisa que é importante pra você não tá nem ouvindo, vai, foca aí. Só que os gestores, eles sempre estão resolvendo o problema ali. Eles estão tentando, ao mesmo tempo, estar em dois locais resolvendo grandes problemas ao mesmo tempo. Então, é importante que você siga aqui os conselhos que a gente dá dentro do Rio Carreira para você realmente ser aprovado em qualquer entrevista de emprego e não cair nesses gestores, nesses recrutadores que acabam desistindo dos candidatos e focando em outras coisas, tá? Então, tudo que a gente fala aqui é para você focar a atenção do gestor, do recrutador, realmente naquilo que é importante, tá bom? E aí tem um ponto bacana dentro dessa pergunta também do Fale Sobre Você, é que quando você treina bastante o Fale Sobre Você, tem 2 perguntas que automaticamente você também já começa a treinar a forma de contar, que é a próxima pergunta que a gente vai conversar aqui sobre o case, dentro desse vídeo completo, e também uma pergunta extra, que é uma pergunta de como você se imagina daqui a 5 anos, como você se imagina daqui a 2 anos, 10 anos. Porque lembra que eu falei para vocês que, se possível, seria interessante você relacionar o que você espera no futuro, o que você almeja no futuro, para você trazer no final da sua resposta desse Fale Sobre Você, para a pessoa já meio que relacionar o seu futuro com a vaga atual. E aí, você treinando bem essa parte que você vai falar no Fale Sobre Você, quando te perguntarem: como você se imagina no futuro, como você se vê daqui a 5 anos, como você se vê daqui a 2 anos, vai ficar mais fácil de você contar essa história, porque você já treinou aqui com essa pergunta do Fale Sobre Você. Então, treinando para uma pergunta, você já pode aí saber como contar a história do case, como contar a história de como você se vê daqui a 5 anos. Então, treina e aí depois pode treinar essas outras perguntas também, tá? A pergunta mais importante em uma entrevista de emprego é: qual a sua maior conquista profissional? Ou qual o seu maior case de sucesso? Ou o que você mais se orgulha de fazer? Tem todos esses vieses aqui nesse tipo de pergunta, mas o grande foco é: qual a sua história de sucesso? Esse é o foco. É o foco da pergunta, e aqui eu vou falar exatamente o que você precisa saber para poder contar uma boa história aqui dentro dessa resposta, tá? O primeiro ponto de tudo é escolher a sua melhor história. A melhor de todas, gente. Porque essa pergunta é a mais importante da entrevista. Então, não sejam discretos, pessoas que têm boas histórias para contar, mas não sabem como contar. Se você tem uma história boa, treina, veja a melhor forma de contar essa história, de valorizar essa história, de deixar a sua história rica de detalhes. Olha o que a gente sempre fala aqui: carreiras, né? Carreiras ricas de histórias, histórias ricas de detalhes. Então, tenta pegar a sua melhor história e deixar ela rica de detalhes, rica de gatilhos ali, de forma honesta, para você realmente conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então, foca muito, tá? Muito, muito, muito mesmo em treinar essa pergunta. Se fosse para você treinar das 3 perguntas que eu vou falar aqui, né? Fale sobre você, case de sucesso e erro profissional. Se você falasse assim: Rick, só tenho tempo para treinar uma,
case de sucesso. É essa que você tem que treinar. É a principal pergunta na entrevista de emprego. Tem até estudos, treinamentos, que normalmente nós recrutadores fazemos, que alguns professores, eles falam, alguns instrutores falam que, poxa, se eu pudesse fazer só uma pergunta, a entrevista de emprego inteira, eu perguntaria qual o projeto de sucesso da pessoa, qual a maior conquista que ela teve profissional. Porque dessa pergunta eu posso fazer variações e me aprofundando cada vez mais para saber como que a pessoa chegou naquele resultado. Então, tem gestores e tem até recrutadores que eles fazem o roteiro da entrevista inteiro com base só nessa pergunta. Com base naquilo que você vai responder, eles vão fazer outras perguntas para você ir sempre respondendo e completando toda a sua história. Então, é importante que você treine bastante, escolha bem qual é a sua história, saiba contar todos os detalhes dessa história, caso o recrutador, o gestor, ele vá se aprofundando cada vez mais nessa sua resposta. E aí o ponto que a gente sempre fala aqui dentro do Rick Carreira, né? Cuidado para não passar de 2 minutos. Mas Rick, você não falou que é o ponto mais importante, é a história mais relevante? Eu não deveria ter um pouquinho mais de tempo para eu poder falar um pouquinho mais sobre essa história? Aí qual é o ponto? Você vai treinar para contar a sua história em 2 minutos, mas sempre gerando curiosidade na pessoa que vai estar te entrevistando, para você ganhar mais 2 minutos de resposta. Então, 4 minutos normalmente é o suficiente para você completar a história inteira. O que você vai fazer? Você vai treinar gravando áudio para você mesmo, contando uma história bacana aí de qual foi sua maior conquista, qual foi seu maior projeto de sucesso. E você vai ver depois escutando o áudio se o gestor ele conseguiria fazer uma outra pergunta para poder se aprofundar um pouquinho mais na sua história. Aí você vai ter mais 2 minutos para realmente responder os pontos que geram curiosidade no recrutador, no gestor. Qual é o ponto positivo dentro dessa pergunta de você treinar primeiro para responder só em 2 minutos? Porque às vezes, para um recrutador, ele pode querer aprofundar em um ponto da sua história, mas o gestor ele vai querer se aprofundar em outro ponto. Qual ponto é mais relevante para você contar? É o que eles vão perguntar. Então, quando você responde em 2 minutos, você deixa a possibilidade de responder exatamente o que é relevante para aquela pessoa que está te entrevistando. Se você já treina para poder falar todo o seu pitch aí, toda a sua história em 4 minutos, você não sabe se aqueles 2 minutos finais que você está falando, se de fato é relevante para aquela pessoa que está te entrevistando. Então, foca nisso, sempre responder em 2 minutos. Tem um racional por trás e pode te ajudar a conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, tá? Rick, tá claro para mim então que eu tenho que responder em 2 minutos, mas é difícil para mim saber exatamente o que eu preciso colocar dentro desses 2 minutos na minha resposta. Você vai fazer uma coisa que eu sempre indico para os meus alunos, que até tem vídeo no canal falando sobre isso, que é utilizar a comunicação top-down. O que é a comunicação top-down? O ponto mais importante da sua história você vai trazer primeiro, e aí depois você vai construindo o seu racional, vai trazendo outros pontos relevantes para você falar como que você chegou nesse ponto aqui, que é o ponto mais importante da sua resposta, da sua comunicação. Então, falando aqui sobre case de sucesso, você vai trazer aqui principalmente o seu resultado, que é o principal ponto, para você comprovar para a pessoa ali que, pô, realmente o cara vai me responder o que eu estou perguntando ali, né? Sobre o projeto de sucesso, um case de sucesso, algo que ele se orgulha, uma conquista. Então, quando você traz logo o resultado, você já aciona esse gatilho de, pô, ele acertou, é isso que eu quero ouvir. E aí depois você vai contar como é que você chegou naquele ponto, como é que era antes, o que você fez, e aí como que você chegou naquele resultado no final. Então, é importante que você utilize essa comunicação top-down, porque aí você vai realmente, assim, logo de cara, trazer o ponto mais importante e depois você vai construindo o seu racional. E aí você vai perceber que tem algumas coisas que não são tão relevantes, aí você vai tirar da sua resposta e vai deixar só como um bônus. Caso o recrutador pergunte, aí você vai e responde aquele ponto além ali que o recrutador perguntou, que o gestor perguntou, tá? Mas se você está com dificuldade de responder em 2 minutos, usa a comunicação top-down. O que é mais importante, você fala primeiro. Se for menos relevante, você vai deixando mais para o final. E aí, gente, quando você treina bastante para essa pergunta de qual o seu case de sucesso, qual a sua maior conquista profissional, você ainda ganha de bônus 2 perguntas que são comuns aí na entrevista de emprego. A primeira pergunta é a pergunta do ponto forte. Qual o seu ponto forte? Como responder sobre o ponto forte? E aí, qual é o ponto que eu sempre falo aqui para todo mundo? Cuidado para você, quando for responder o ponto forte, não falar: ah, eu sou uma pessoa extremamente dedicada. Ponto. Acabou. Ah, Rick, tem que falar mais de um ponto forte. Não, não é isso. Você pode falar um ponto forte só, não tem problema. Mas o ponto é, você sempre tem que trazer uma história que comprova que aquele ponto forte, de fato, é um ponto forte seu. Porque se você fala, eu sou uma pessoa dedicada, o que me garante que você é uma pessoa dedicada? Então você tem que falar, poxa, acho que um ponto forte meu é a dedicação. Isso ficou claro pra mim quando eu fiz tal coisa, quando eu cheguei naquele resultado,
quando eu fiz aquilo ali. Então, é importante que sempre vocês concluam o ponto forte de vocês sempre como história, para validar, para comprovar que aquilo realmente é um ponto forte seu. E não é só algo que você viu na internet, que você fez um teste ali situacional e você acredita que realmente é um ponto forte seu. Realmente, você tem que contar uma história para comprovar. Sempre, gente. Rick, eu não sei o que fazer, o segredo está nas histórias. Sempre você vai trazer boas histórias para comprovar o ponto forte. E a segunda pergunta aqui de bônus que você vai ter treinando para essa pergunta de qual é o seu case de sucesso são perguntas situacionais que podem acontecer na entrevista de emprego. O que são perguntas situacionais? Como você agiria se você acontecesse isso? Como que normalmente você se organiza? Como que você olha para os dados? Então, quando você tem uma boa história, uma história de sucesso, uma história de conquista que comprova isso, você não vai falar como que você agiria. Você vai falar como que você já agiu no passado para comprovar que se você no futuro se deparar com uma situação desse jeito, você agiria de uma forma da mesma forma ou até de uma forma um pouco mais madura, com a senioridade que você tem hoje, com o conhecimento que você tem hoje, você faria de uma forma diferente. Mas é isso. Quando você treina para essa pergunta do case de sucesso, você de bônus já sabe como responder também a pergunta do ponto forte e também perguntas situacionais que podem surgir na entrevista de emprego. Qual o seu erro profissional, seu maior erro profissional? Qual o seu maior projeto de fracasso? O que você nunca mais faria de novo? O que você já errou? Enfim, perguntas desse tipo eu sei que podem gerar um pouco de desconforto, pode gerar ali algum desespero no meio da entrevista e é por isso que você tem que treinar antes, para você não passar por uma situação dessa. Passou por uma situação dessa com algum tipo dessa pergunta, por favor, estuda para você nunca mais passar por isso de novo, tá? E aqui qual é o ponto importante para você responder bem sobre o erro profissional? O primeiro ponto é você deixar claro que você não vai fugir da pergunta. Exemplo, muitas vezes, quando eu fazia esse tipo de pergunta para os candidatos, tinha muita gente que falava: caramba, erro é difícil, né? Erro, caramba, é mais fácil a gente falar de conquistas, de acertos do que de erro, né? Erro, poxa, Rico, eu não consigo lembrar de nenhum erro. Então, não faz isso. Isso não é bom. Então, logo de cara, você tem que mostrar que você não vai fugir da pergunta, tá? É importante que você já saiba qual história você vai contar, que comprova que você tem uma história de erro, mas que você não vai errar mais aquele mesmo erro daquela mesma forma como aconteceu no passado. Então, é importante que você esteja preparado, esteja preparada para esse tipo de pergunta. E aí, um ponto que é importante é, você tem que falar logo de cara qual foi o erro que você cometeu. E logo depois, você tem que assumir a responsabilidade. O pior cenário, a pior coisa que eu já vi de candidatos é falar de um erro, mas ficar colocando a culpa na empresa, ficar colocando a culpa nos pares, nas pessoas do time, no gestor, ficar colocando a culpa no governo. Não. Você tem que assumir a sua responsabilidade. E falar, caramba, erramos nisso, mas a culpa foi minha, a responsabilidade foi minha, o erro foi todo meu. Tem que ser responsável de uma forma madura, profissional. Quando você traz isso, você mostra que você consegue admitir quando você erra. Você mostra que tá tudo bem errar, mas que você sempre vai ser uma pessoa que vai estar ali para poder aprender com seus erros, tá? Então é importante que esse ponto aí de você assumir o seu erro, de você trazer a sua responsabilidade, esteja na sua resposta. E um ponto que é extremamente importante, que vocês provavelmente já sabem, é focar no aprendizado. O importante não é o erro, é o aprendizado. Então, óbvio que você vai trazer o seu erro, você vai também trazer sua responsabilidade, mas é importante que você foque muito no aprendizado. O que foi que você aprendeu naquela situação? Como que você não erraria de novo se você se deparasse com uma situação semelhante? Como que você vai cometer novos erros, não esses erros, né? Enfim, então é importante que você sempre traga o ponto do aprendizado. Se você, beleza, coloca o erro, você até assume a sua responsabilidade, mas você não coloca qual foi o aprendizado, o que você aprendeu com aquela situação, você está pecando, você está sendo discreto na sua resposta. Então é importante que você se dedique a até saber exatamente qual foi o aprendizado. E tem um plus aqui dentro dessa resposta de fracasso, projeto de erro, enfim, que você pode também colocar. Se você já teve um case de sucesso, alguma história em que você pegou o aprendizado e não errou novamente, e você acertou, você teve uma conquista bacana, pegando aquele aprendizado e mostrando que você realmente aprende com os erros e já coloca em prática, pode ser uma coisa bacana para você colocar no final da sua resposta também. Ah, Rick, eu não tenho uma história dessa. Tudo bem, não é necessário. Mas se você tiver, você pode colocar como um plus, como a cereja do bolo ali, e com certeza isso vai te diferenciar dos concorrentes.
que a maioria dos concorrentes vão parar ali no erro. Muitos não vão falar, vão responsabilizar, vão falar, poxa, a culpa foi minha e tal. Alguns vão trazer o aprendizado, mas você vai trazer a cereja do bolo, que é como que você pegou esse aprendizado e transformou aquele ponto que no passado era um erro, que era um projeto de fracasso, você transformou em um ponto de sucesso, em um case de sucesso depois, em outra situação, tá? Fazendo isso, você realmente vai se destacar dos seus concorrentes. E aí o ponto bacana de você treinar para a pergunta do erro, para a pergunta do projeto de fracasso, é quando você sabe exatamente uma história para contar do erro profissional, você automaticamente já está treinando para uma pergunta que muitos de vocês também têm muito medo, que é qual o seu ponto fraco, quais são os seus pontos fracos. Por quê? Pensa aí numa história de erro, tá? Alguma história que você errou. Possivelmente o aprendizado vai ser alguma coisa, talvez, de organização, a forma como se comunicar melhor, ou alguma coisa, algum ponto ali dentro da ferramenta que você não soube como utilizar da melhor forma. E aí, ouvindo até a sua história, depois que você gravar o seu áudio, treinar, fazer tudo que a gente recomenda aqui dentro do Rica Carreira, você vai perceber que, caramba, acho que aqui é um ponto fraco meu. Então, quando me perguntarem sobre um ponto fraco meu, eu posso falar o ponto fraco e também trazer essa história de como que esse ponto fraco me atrapalhou e fez eu errar no passado. Aí eu vou dar um exemplo para vocês para ficar um pouquinho mais claro, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho um ponto fraco de ser uma pessoa muito impulsiva. Às vezes eu sou impulsivo demais, falo sem pensar, ajo sem pensar, isso acaba me atrapalhando. Esse é um ponto fraco meu. Pode ser seu também, se for, você já pega a deixa aqui do exemplo. E eu tenho uma história para poder contar de impulsividade, né? De como que isso me atrapalhou. De um momento que eu estava com o gestor de uma área, que ele estava falando ali que ele não ia contratar o candidato, porque o candidato ele não tinha respondido os pontos que ele gostaria, da forma como ele achava e tal, 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 tal. E eu fui impulsivo demais e até fui um pouco grosseiro na minha comunicação, falando que ele estava errado. Eu não conseguia controlar os meus ânimos e fui rude demais ali dentro dessa situação, falando que ele estava errado, falando que se fosse assim eu ia me demitir, se ele continuasse daquele jeito. E não foi uma situação legal. Eu aprendi com o meu erro, a culpa foi totalmente minha, tá? Eu aprendi com isso e hoje eu sempre tento controlar essa impulsividade. Então, quando eu tenho algum conflito desse com algum gestor, normalmente eu controlo os meus impulsos, eu respiro antes de poder falar e avalio se aquilo que eu vou falar vai mais ajudar ou prejudicar naquela situação específica, na minha relação com a pessoa, na resolução daquele problema. Então, é um erro meu que eu cometi lá com esse gestor. E é um erro que retrata um pouco de um ponto fraco meu, que é a impulsividade. Mas quando eu trago uma história, eu não falo só, qual é o seu ponto fraco, Rick? Impulsividade. Não. Eu trago uma história para comprovar como que aquilo ali me atrapalhou. É uma história também que tem relação com alguns problemas, alguns conflitos que os executadores normalmente têm no dia a dia. Eu vou mostrar que, poxa, eu já cometi esses erros, que talvez meus concorrentes não cometeram. Então eu não vou cometer esses mesmos erros. Eu vou cometer erros diferentes, porque eu já aprendi com esses erros. Então é importante que vocês saibam disso, tá? Treinando pro erro, você até consegue se seniorizar mais, consegue se candidatar a vagas um pouquinho mais complexas, com salários mais altos, se você consegue assumir o seu erro. Tem um caso aqui que eu até já comentei no meu Instagram, por sinal, se você não me segue no Instagram, @rick.ricarreira, de um aluno meu que eu tava discutindo com ele qual história de erro que ele ia contar, e ele ficou com vergonha, falou, pô, Rick, eu não sei se eu conto essa história foi um erro muito grande, né, não sei se isso vai me prejudicar. E eu falei pra ele, cara, quanto maior a sua cagada, quanto maior o seu erro, quanto maior foi o desafio que você passou, melhor vai ser pra você. Principalmente se você traz o aprendizado depois. Principalmente se depois você traz uma história de sucesso. Porque vai mostrar que você não vai mais cometer um erro tão grande desse. Vai mostrar que você realmente ali aprende com esses grandes erros. E aí, para a empresa, é melhor contratar uma pessoa que já errou em uma coisa grande e não vai errar na empresa ali, de novo, do que trazer uma pessoa que cometeu erros básicos, erros simples e que não comprova que ela aprende com erros complexos. Tá? Então, quanto maior for seu erro, maior for sua história, melhor para você trazer, tá bom? E por hoje é isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Lembrando, quando você treina para essas 3 perguntas de entrevista de emprego, fale sobre você, case de sucesso, erro profissional, você automaticamente já está treinando para outras perguntas também. Então, é só você realmente focar, contar bem suas histórias em 2 minutos, escolher bem suas histórias, que você vai conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, tá bom? Aqui a gente vai deixar agora umas sugestões de vídeos, de playlists para você ir melhorando ainda mais seus resultados de entrevistas. E como sempre, eu estou torcendo por você
Conte comigo e até um próximo vídeo. Um abraço!